Alô bonitão, alô bonitona, sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora Disserte. Bom, como eu disse no último vídeo, aquele era o vídeo final do Intensivão UERJ 2021. Entretanto, tiveram tantos comentários, tanto bate-papo, tanta pergunta nos nossos vídeos, que eu me senti na obrigação de voltar aqui e responder a cada um de vocês as principais dúvidas e mostrar aqui os principais comentários. Se você já é parceiro do nosso canal, deixa o seu like aqui. E se por acaso você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Você com certeza vai encontrar um material de altíssima qualidade, exclusivo Agora Disserte. Aqui é assim, meu amigo, você manda a sua dúvida e a gente conversa e a gente troca essa ideia. Então fala que eu te escuto. Vamos ver aqui qual é a primeira questão que chegou pra gente. Olha só, lá na parte 5 do nosso intensivão, né, o nosso sonhador realizador ficou com a seguinte dúvida sobre o nosso exercício. Ele perguntou, por que na última questão não seria B? Vamos ver por que não seria a letra B? Então vamos lá. Olha só, essa questão, ela traz um texto de Henry Chamberlain, que era agente diplomático britânico, em 31/12 de 1823. Aí você lê o texto. O texto ele é um texto que vai falar sobre a dificuldade da abolição da escravatura no Brasil, né, do fim da escravidão no Brasil. Você pode ir lendo aí tranquilamente, se quiser dar uma pausa e depois você volta para o vídeo, tá bom? E aí ele fala o seguinte: após a emansão política do Império do Brasil, o debate sobre o fim do tráfico intercontinental de escravos e da escravidão esteve em pauta, como abordado por Henry Chamberlain em 1823. Naquele contexto, de acordo com o diplomata britânico, as resistências à abolição do tráfico e da escravidão estavam associadas à conjuntura de. E aí ele pergunta por que não seria vigência da sociedade burguesa. Será que essa seria a principal questão? A sociedade burguesa seria a principal questão? Bom, segundo o nosso gabarito, a resposta certa seria a letra A, desqualificação do trabalho braçal. Henry Chamberlain era um inglês, né? E como a gente bem sabe, nesse período, as pressões inglesas para o fim da escravidão era extremamente intensa, né? O Brasil não só tinha a pressão exterior que motivava o fim da escravidão, como também casos bem próximos, como o Haiti, onde os escravizados conseguiram se rebelar. Então, isso tudo gerava uma grande pressão nesse ambiente. O Henry Chamberlain, nada mais do que estava fazendo, era o seu papel enquanto inglês de criticar aquele cenário, né? De criticar aquela ideia, porque para eles não era mais interessante que o Brasil tivesse escravos. Mas em nenhum momento ele estava criticando a sociedade burguesa, mesmo porque ele fazia parte da sociedade burguesa. Ele era um agente diplomático britânico. Um diplomata britânico não é contra a burguesia, né? Não poderia ser contra a burguesia. Isso pode falar de outras revoluções, de outras ideias em outras áreas do globo terrestre. Mas um inglês, ele queria o fim da escravidão por todas as N questões que a Inglaterra estava associada, pelas pressões que o Brasil sofria, pelas proximidades de revoltas, isso sim. Mas ele não era contra a burguesia. Ele efetivamente pontuava a desqualificação da mão de obra, do trabalho braçal, né? Como esse trabalho ele era desqualificado, como ele era visto com menos importância, né? Como ele era humilhado naquela questão, o trabalho braçal não assalariado, que não gerava mercado, e nós ainda com um sistema escravocrata, que não gera consumidor, gera sim um escravo, né? Que não é independente para consumir, né? Então todas essas questões, perceba? Então é importante que você fixe nisso. Por que não é vigência da sociedade burguesa? Não é porque o Henry não era contra a burguesia. Então o seu discurso, a sua fala não vai trazer isso. Não é a decadência da estrutura agrária, porque nesse momento o Brasil era mais do que nunca um país agroexportador. Então não tinha aí essa decadência, né? Não é a instabilidade do regime jurídico, porque a gente está falando do império, né? O imperador ele vai ser, de certa forma,
o chefe dos comandos dos poderes, né? Vai ter o espaço jurídico, mas esse espaço jurídico vai estar subordinado ao império. Então, a resposta certa é a letra A, é a desqualificação do trabalho braçal. Beleza? Espero que tenha ficado entendido. Vamos ver mais uma questão aqui, agora no vídeo da parte 1, o primeiro vídeo desse intensivão. O Roberto Maciel ele vai dizer o seguinte: excelente didática, tenho apenas uma dúvida na questão de geolocalização. Se em A eu for para a direita, como a Terra não é plana, a direção leste seria a que teria a menor distância, sendo o mesmo pensamento de C para D. O meu pensamento não está correto, não? Então a pergunta dele aí é muito interessante. E olha, o Roberto está dizendo que a Terra não é plana, tá? Então não venham tretar comigo, vão tretar lá com o Roberto que disse isso. Tá bom. Roberto, olha que pergunta interessante que você fez. E você não foi o único. Como a gente pode perceber, o Pedro Vilela falou o seguinte: por que a resposta da questão UERJ 2009 de cartografia não é a letra A? Então vamos tentar entender um pouquinho melhor essa questão? Vamos lá. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um mapa pode valer 1 milhão. Mas cuidado, todos os mapas distorcem a realidade. Todos os cartógrafos procuram retratar o complexo mundo tridimensional em uma folha de papel ou em uma televisão ou tela de vídeo. Em resumo, o autor avisa, todos os mapas precisam contar mentirinhas. Né? Os mapas eles têm suas deformidades e com isso esses ajustes vão contar uma história diferente. Durante a Guerra Fria, por exemplo, nos mapas mundi feito pelos Estados Unidos, você observava o bloco capitalista com um tamanho maior, com uma maior imponência. A mesma coisa acontecia quando o mapa mundi era produzido pelos soviéticos. As áreas soviéticas, as áreas socialistas, apresentavam uma maior pujança, um território muito maior, mais consolidado do que o território capitalista. É uma forma de você induzir as pessoas através do mapa. Mas vamos lá. Observe o planisfério considerando as ressalvas presentes no texto. Para deslocar-se sequencialmente, em sequência, da sequência sem interrupções, pelos pontos A, B, C e D, percorrendo a menor distância física possível em rotas por via aérea, as direções aproximadas a serem seguidas seriam: ora, então eu quero percorrer sequencialmente, então eu não posso fugir à sequência, eu tenho que seguir A, B, C e D. Além disso, ele pede a menor distância, e a menor distância é a distância em linha reta. Muito bem? Então vamos lá observar aqui o nosso ponto. Vou pegar aqui o pincel, olha só. Então aqui nós temos o ponto A, tá bom? Aqui é o nosso ponto A, o nosso ponto B, o nosso ponto C e o nosso ponto D. No primeiro comentário, ele diz o seguinte: a gente não pode sair do ponto A, e já que a Terra não é plana, ir em direção ao ponto B, saindo aqui da Ásia em direção à América do Norte, mais ou menos o que a gente faz naquele jogo War. E aí eu não posso. Ali não está representado um geóide. Ó, o geóide ele vai ser arredondado, então ele não vai ter fim, né? Ele vai seguir a lógica que você falou, de que a Terra não é plana. No sistema que a gente está observando aí na tela, é um planisfério, ou seja, a Terra ela foi esticada, ela foi aberta. Então, se eu sair de A para B indo em direção leste, eu vou fugir do mapa, que aqui no caso está num planisfério. Então, essa opção não é uma opção possível. Por isso que a gente pode dizer, sem medo de errar, que a resposta certa é a letra B. Ou seja, vamos explicar por que é a letra B e não é a letra D, não é a letra C, não é a letra A. Então vamos lá. A gente tem aqui o ponto A. Lembra que eu tenho que ir em sequência? Então de A eu só posso ir para B. Então de A para B eu vou ter que seguir a direção. Não lembra? Lembra lá da Rosa dos Ventos? Olha aqui, ó. Norte, sul, leste e oeste. Ok? Muito bem desenhado aqui por mim, você percebe, né? Então, o que acontece? Se eu vou sair de A para B,
eu vou em direção oeste. Então já sei que o primeiro ponto marcado é oeste, ok? Então poderia ser a letra B ou a letra D. Também tem que continuar sequencialmente, eu vou de B para C. De B para C, eu vou em direção norte, né? De acordo com o mapa que a gente tem aqui. Então, oeste, norte. E de C para D, porque eu tenho que continuar a minha sequência tendo a menor distância, ou seja, em linha reta. De C para D, eu vou ter de oeste para leste. Então, eu vou em direção leste. Então, A, B, eu vou para oeste. B, C, eu vou para norte. C, D, eu volto para leste. Então, a resposta certa era, sem sombra de dúvidas, a letra Bzinha. Gente, isso é confuso mesmo, isso pode parecer confuso, mas aí você vai precisar consolidar questões de Rosa dos Ventos, entender muito bem o que o enunciado está te apresentando. Então aqueles detalhes como vai seguir sem interrupções, você vai seguir sequencialmente, tudo isso vai te dando a chave para encontrar a resposta certa. Então, no nosso vídeo 4, vamos ver agora o que foi dito no nosso vídeo 4. A Bibi Linardi falou o seguinte: boa tarde. Na última questão do vídeo, fiquei com muita dúvida na alternativa C. Por que ela está errada? Poderia me explicar? Claro que eu posso. Vamos lá, então. Ela está falando dessa questão aqui, ó, da surdez histórica. Que fala de Ruanda, que conta todo o sistema adotado em Ruanda. Dá uma lida aí, dá uma pausa e a gente já volta. Muito bem, agora que você leu, você já entendeu. Qual que você marcaria? Segundo o nosso vídeo, a gente marcou a opção B. A existência de disputas entre etnias e acesso reduzido aos direitos políticos. Essa foi a nossa questão. As diferentes etnias ocupando o mesmo território. Isso vai gerar conflitos muito grandes. Conflitos esses causados principalmente pelo neocolonialismo realizado na região africana, que foi juntando diferentes povos em mesmos territórios, e isso foi gerando o cenário que a gente tem hoje neste lugar. E aí ela pergunta por que não poderia ser a letra C, que fala o seguinte: influência das religiões fundamentalistas e presença de governos autoritários. Por que essa resposta está errada? Por causa do primeiro trecho. A presença de governos autoritários é uma realidade, sempre foi uma realidade, e boa parte da África vai encontrar governos autoritários, governos que vão servir os países ricos em detrimento do seu próprio povo, tá? Show! O problema é quando a gente fala do fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso não é necessariamente um dos pontos marcantes em Ruanda. Não foi o fundamentalismo religioso que levou o povo de Ruanda a essa situação. Então, por isso, a gente não pode dizer que a resposta C está errada. Pelo segundo trecho, tá de parabéns, é isso mesmo. Mas o primeiro trecho, ele torna a opção errada. Por isso, não vale essa. Beleza? Nosso canal é tão sinistro, mas tão sinistro, que às vezes quando a gente não consegue observar todos os comentários, aparece uma alma caridosa para comentar, como a gente pode perceber no nosso primeiro vídeo do Intensivão. Lá a pergunta da Daphne Silva, no minuto 21:44 daquele vídeo, ela perguntou por que tem que diminuir os fusos? Não entendi essa parte. E aí o Matheus Leonardo, muito bem, veio e respondeu certeiramente. É o único jeito de chegar à longitude total entre os pontos extremos do país. Ele falou certo, mas o que ele quis dizer? A República Popular da China, em 2013. Então, para que eu possa entender qual é a longitude do território chinês, ou seja, medir de uma ponta a outra quantas faixas longitudinais vai ter o território chinês, e isso vai ser fundamental para eu calcular, por exemplo, o fuso horário, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os 134,3 e vou diminuir dos 74, chegando assim a 60 graus,3. Ou seja, todo o território chinês tem 60,3 de longitude. E aí depois foi fácil. Foi só pegar 60,3, dividir por 15 graus, que a gente sabe que, teoricamente, a cada 15 graus você tem uma nova hora, um novo fuso horário. Então dividimos 60,3 por 15, aproximadamente 4 fusos
horários. Então, a China teria 4 fusos se adotasse a esse método. Além disso, nos momentos difíceis, nos momentos que bate aquela tristeza, aquela mesma prostração, são vocês que motivam a gente a continuar oferecendo o melhor material para vocês. E aí, vira e mexe, chega uma mensagem que faz um carinho na gente, que bota a gente para cima, como essas mensagens aqui, né? A gente vai ter lá os Irmãos de Pedra, que vai falar: canal incrível, está me ajudando bastante. A Thaís Lopes: amei, obrigado, professor. A Juliana: obrigado pelos vídeos, estão me ajudando muito nessa reta final da UERJ. Olha, é justamente para isso que a gente está aqui, para essa parceria. A gente espera muito em breve que esses comentários sejam: professor, eu consegui, professor, eu passei no curso que eu queria, consegui para tal curso. Esse é o nosso maior objetivo. Você não precisa perder pontos em humanas. Esse intensivo pode te ajudar a chegar no seu objetivo. Então, esse foi o vídeo respondendo aos seus comentários. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui. Pô, esqueceu de ler meu comentário. Fiquei na dúvida de tal pergunta. Quem sabe, se esse vídeo bombar, eu preparo um outro vídeo igual a esse. Forte abraço e até breve.